Olá pessoal, Pablo Farias aqui, mais um vídeo para vocês. Nós vamos falar sobre aluguel residencial, mais específico na questão de administração de aluguel. Estou aqui com a Bárbara, a baiana, né Bárbara? Tá há quanto tempo aqui nos Estados Unidos? 5 anos. 5 anos aqui e ela trabalha numa empresa que é coligada a tudo aquilo que a gente faz aqui na parte de corretagem de imóveis, administração, tem até agora um contador aqui junto com a gente, tá bom? Então roda a vinheta, jazinho a gente volta. Então, pessoal, a Bárbara trabalha especificamente na área de administração de aluguel residencial. Né? As pessoas têm muitas dúvidas porque no Brasil é bem diferente. Você já trabalhou com aluguel no Brasil, não, né? Não tinha nem ideia, né? Não, sempre Tá. morei em casa própria, não tenho ideia. Quanto que é, Bárbara, o custo para um proprietário administrar um imóvel aqui hoje? Pagar uma administradora? Basicamente é 10% do valor do aluguel, então é bastante baixo. E ele varia de acordo com o que você recebe de aluguel, então isso é bem... Tá, então é 10%. Então, se você quer saber se existe alguma taxa a mais ou não, no Brasil tem uma coisa que é muito comum que chama de seguro. Quando o inquilino não paga o aluguel, a administradora paga pelo inquilino. Se o inquilino não pagar, eles cobram um seguro um pouquinho a mais. Aqui não há necessidade disso, gente, porque o sistema é um pouquinho diferente. Por exemplo, uma coisa que as pessoas muito me perguntam é se o cara não pagar o aluguel, primeiro mês, quando enterar o segundo mês, o que acontece com essa pessoa? A gente já manda a notificação, 5 dias depois que ele não pagou o aluguel, ele já recebe a notificação e no máximo 1 mês ele tá fora da casa. 1 mês ele está fora. E é interessante que eu falo pro pessoal que a gente preenche um negócio aqui chamado Eviction Form, né? Que seria um formulário de despejo. Né? E a vida desse cara acabou também, né? Porque aqui todo mundo vai pesquisar se ele tem um eviction. Quando uma pessoa vai alugar um imóvel, qual é o processo normalmente? O que vocês fazem? A pessoa chega para você e fala assim, eu quero alugar um imóvel. Qual tipo de pesquisa vocês fazem nessa pessoa? A gente faz todo o background check deles, que basicamente é checar o histórico policial dele, o histórico financeiro. A gente checa o histórico de aluguel, então a gente liga para o antigo dono da propriedade onde ele morava, para ver se ele pagava o aluguel direitinho, se ele tinha atraso. E nesse background check vai me aparecer se ele já foi despejado alguma vez, se ele já cometeu algum crime, até se ele já levou ticket, aparece. Então, todo o histórico da vida... Tá bem americanizado, entendeu? Casado com americana, aí vai. Né? Mas se levou multa, o eviction é a questão do despejo. E é interessante que é algo simples, você não precisa de demanda judicial para poder fazer uma pessoa ser expulsa de uma casa. Na verdade, é um processo com a corte e com você, né, Bárbara? Não precisa, por exemplo, às vezes ter um advogado, porque no Brasil a pessoa precisa de passar por um processo judicial, ir numa corte, falar com um advogado. Aqui o sistema é bem mais simples, né? O próprio advogado, normalmente o advogado cobra uma taxa fixa, e ele mesmo já faz todo o processo, o proprietário ele não precisa fazer nada, a não ser assinar alguns documentos, mas ele não precisa estar aqui para nada, não precisa ir na corte, não precisa fazer nada disso. E uma coisa que é interessante é a questão dos requerimentos para uma pessoa alugar um imóvel. Normalmente, vamos dizer, um apartamento aí de 2 quartos. A pessoa comprou um apartamento hoje que está na volta de $120 mil aqui em Metro Oeste, por exemplo. Se você alugar um apartamento hoje, a pessoa for alugar, quais os requerimentos? O que vocês exigem dessa pessoa em termos de depósitos? Como é que funciona isso? Primeiro ele tem que provar que ele ganha 3 vezes pelo menos o valor do aluguel, pra gente ver que ele tem dinheiro para pagar. Então a gente cobra o primeiro mês e o depósito, e dependendo do histórico financeiro dessa pessoa, a gente pode cobrar alguma coisa a mais. Às vezes a gente cobra um depósito extra, a gente cobra o último mês adiantado, porque às vezes se ela tá devendo muito dinheiro, ou se ela já deveu dinheiro para alguém de aluguel, então a gente já cobra uma coisa para poder proteger o proprietário. Tá, então esse depósito ele não é fixo, ele varia de cliente para cliente. Isso, sempre o valor do aluguel, né? Mas ele pode ser um depósito, 2 depósitos, 3 depósitos, depende do histórico. E esse dinheiro que ele dá de depósito, isso não tem nada a ver com o primeiro aluguel, porque aqui você paga para morar, né? Você não mora para pagar, não é isso? Exatamente. Então, quando ele entra, ele já paga o aluguel de antemão, independente de quem ele Então seja. seriam, por exemplo, se exigir 2 depósitos, seriam 2 depósitos mais o primeiro mês de aluguel. Mais o primeiro mês de aluguel para entrar, exatamente. Por isso que é legal que normalmente um processo de eviction aí demora 2 meses, né? Sim. Que é, quando eu falo não o processo inteiro, mas do camarada parou de pagar esse mês, daqui 2 meses você já pode tirar ele tecnicamente. O processo em si demora 1 mês, mas aí tem o tempo que a gente dá para o inquilino, ele sempre
eu vou pagar amanhã, pago depois de amanhã. A gente vai nessa conversa com o proprietário, até efetivamente ele sair 2 meses. Legal. Um outro detalhe é o seguinte, as pessoas ficam às vezes confusas. Pablo, como é que funciona? Eu tenho um imóvel, aluguei ele e o ar-condicionado queimou, né? Tem um problema. Quem paga por isso? Quais as manutenções que o proprietário paga? Quais as manutenções que o inquilino pagaria? Tem como você explicar um pouquinho, pessoal? Claro. E é por isso que é importante ter uma empresa que gerencia. Porque normalmente a responsabilidade de grandes appliances, como que eu falaria isso? Os eletrodomésticos. Grandes eletrodomésticos é do proprietário. Então, o importante para ter uma gerenciadora é que a gente consegue identificar de quem que causou o problema. Se o inquilino causou o problema, ele vai ter que pagar pelo reparo. Se não foi causado pelo inquilino, às vezes a máquina está velha, ou então deu um curto-circuito, alguma coisa aconteceu, o proprietário paga pelo reparo. Tá, legal. Então, pessoal, o cara tem que trocar o filtro dele, tá no contrato, né? Tá no contrato. Ele tem que trocar o filtro do ar-condicionado todos os meses, ou de 2 em 2 meses, não sei como que vai funcionar de casa para casa. Mas se ele não trocar e for detectado, por isso que a administradora vai mandar um técnico lá e o técnico falar, olha, o ar-condicionado estragou porque esse camarada não trocou o filtro dele. Exatamente. Determinado isso, quem vai pagar é o inquilino e não o proprietário do imóvel. Exatamente. Agora, em realidade, na maioria das vezes, quem vai pagar é o proprietário. Por isso que é bom quando for comprar um imóvel para colocar para alugar, fazer a inspeção, que aí já nem é a área dela. Eu gosto que você faça uma inspeção e verifique de que tudo está em bom funcionamento, né? Elétrico, hidráulico, estrutural, para não ter esse tipo de problema. Um outro detalhe que você que está perguntando, que não tem muito a ver, nós estamos falando só da parte de administração, mas provavelmente essa pergunta está aí na sua cabeça agora, quem é que paga condomínio e quem é que paga IPTU da propriedade? Quem paga IPTU e quem paga condomínio é o proprietário e não o inquilino. O inquilino vai pagar o valor só do aluguel. Não existe nenhuma outra taxa que esse inquilino vai pagar, né? Não, ele paga água, luz, como normalmente todo inquilino, e só isso. Uma outra coisa é seguro, né? Existe um seguro do inquilino? Existe. E como é que funciona isso? Explica pro pessoal. Porque poucas administradoras às vezes exigem dos clientes o inquilino colocar um seguro desse, isso é super importante, né? Claro, com certeza. A gente exige aqui na imobiliária, para alugar com a gente tem que ter seguro. Então, ele vai cobrir, vamos dizer, pegou fogo na casa, não interessa de quem foi a culpa, pegou fogo, o inquilino vai ter a perda dele, o proprietário vai ter a perda dele. O seguro do proprietário não cobre a perda do inquilino. Sim. Então é por isso que é importante o inquilino ter essa perda. Então é bom verificar qual o seguro que o inquilino pede, porque tem seguros que cobrem até estadia em hotel, se eles precisarem ficar em hotel enquanto está fazendo reforma na casa. Você sabe o preço disso? Custa, dependendo dos adicionais, entre 150 e 200 dólares por ano. É muito barato, é muito gente. barato. E sem falar que o seguro também do apartamento é barato, né? Sim. Porque quem compra à vista, às vezes fala, não vou colocar seguro nada não, mas eu acho super importante, porque lembra que quando você, por exemplo, compra um apartamento, o predial já está no condomínio. Você só tem que pagar um outro seguro que vai te custar aí 300 e poucos dólares por ano. É bem barato. É bem barato, né? A não ser que for casa. Casa é um caso diferente, né? Mas a questão da administração é algo relativamente simples. Quando alguma coisa quebra, vocês mandam uma pessoa fazer a inspeção determinado, essa pessoa vai pegar e fazer o conserto e vai mandar as notas para o proprietário, não é isso? Isso. Não tem custo adicional da administradora por estar fazendo todo esse trâmite, não? Não, isso está incluso no gerenciamento. Vocês procuram um profissional, tentam achar orçamentos. Nós já temos a nossa lista de profissionais, dependendo do tipo de serviço, às vezes é um serviço muito caro, a gente pega mais de um orçamento para o proprietário ter opções, mas a gente tem a nossa lista já de vendors que é só ligar e falar, olha, vai lá, deu problema. É por isso que é importante, gente, você que pensa em alugar sozinho, eu não sei, talvez, por exemplo, um apartamento que custa 1.200 dólares de aluguel por mês, pagar 120 dólares para poder não estar envolvido com essa parte burocrática é bem complicadinho. A questão de depósito, vocês já fazem o depósito do inquilino direto na conta do proprietário? Não, o depósito do aluguel? O aluguel, sim. O aluguel a gente recebe e aí tem 2 dias no mês que a gente faz o pagamento para o proprietário. Então quem paga em dia recebe no começo do mês, inquilino que às vezes acaba pagando atrasado uma vez ou outra, a gente paga no final do mês. Então tecnicamente o camarada só tem que colocar na mão da administradora e ver se o dinheiro entrou na conta. Exatamente, basicamente. Você ia falar do depósito que o cliente faz, isso fica numa conta especial, não é? Isso fica numa conta especial, porque o dinheiro é do inquilino, apesar de que muitas vezes acontece da gente pegar uma parte disso quando ele sair. Para fazer reparos. Isso, mas tem todo um processo
de documentação, de cobrança que precisa ser feito. E isso é outro ponto importante, de ter uma gerenciadora. A gente vai na casa, tira foto, verifica como tá quando ele entrou. A gente checa se tá tudo funcionando, a gente olha tudo. E quando ele sai, a gente manda mais uma pessoa lá para fazer essa mesma checagem novamente. E aí a gente tem que mandar uma documentação por e-mail, por carta registrada para o inquilino, cobrando X ou Y que ele causou. E assim a gente consegue cobrar dentro da lei. Então, se o inquilino reclamar, a gente consegue pegar de qualquer forma. É por isso que você pode pedir o cara para sair em 2 meses e normalmente os depósitos são de 2 meses. Porque já cobre já esse valor e se não tiver estragado a propriedade, você pode até reaver esse dinheiro para poder fazer qualquer tipo de conserto que for necessário. É simples o processo, talvez você encontre um inquilino ou outro que possa te dar algum problema. O cara tem que entregar a casa basicamente do jeito que ele pegou, não é isso? Sim. E a questão, por exemplo, se a casa tem pintura boa ou não, isso é um acordo provavelmente com o proprietário ou com a administradora, né? O que acontece? Eu ouvi dizer que no Brasil eles têm que entregar a casa pintada. Aqui ele não tem que entregar a casa pintada. Mas ele também não pode entregar a casa toda riscada e cheia de sujeira. Então, existe uma coisa que a gente chama aqui de normal wear and tear, que é o uso normal da propriedade. Ele passou 1 ano, 2 anos, 3 anos que seja. Então, quando a gente faz essa inspeção, a gente verifica isso. Se foi usada normalmente ou se o uso foi extremo. Então, eu já peguei casa que a parede estava toda rabiscada. Eles tinham criança e as crianças pintavam na parede. A gente pode cobrar a pintura daquela parede ou a pintura daquele quarto. Mas a gente não pode cobrar a pintura da casa inteira do inquilino. Pessoal, uma coisa que é muito importante, eu vou falar isso até para você entender, porque muita gente está usando hoje o que? Aluga um imóvel, depois sublocam esse imóvel para poder fazer Airbnb, esse tipo de coisa. Existem provisões no próprio contrato de locação e a administradora quem vai cuidar disso para proibir as pessoas de fazer isso, porque se o condomínio tiver alguma restrição, e na maioria dos residenciais tem esse tipo de restrição, não é verdade, Bárbara? É verdade. Se houver essas restrições, você pode ser até expulso do condomínio, acontecer algum tipo de coisa bem séria, mesmo sendo proprietário, mesmo sendo dono do imóvel, né? Porque isso está uma onda agora, o pessoal aluga o imóvel e subloca. Então, eu estou falando para você que quer investir, quer deixar o teu imóvel alugado, não preocupa que vai haver provisões para poder impedir esse tipo de coisa acontecer. Vou deixar os contatos da Bárbara aqui. Se você tem necessidade de saber alguma coisa que nós não falamos aqui no vídeo, provavelmente não falamos tudo, entre em contato com a Bárbara. A forma mais rápida de responder vai ser o e-mail, por isso eu vou colocar o e-mail dela aqui embaixo. Se quiser fazer uma reunião para poder conversar sobre a administração, show de bola, a gente marca uma reunião com ela aqui, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado, Bárbara. Obrigada a você, Paulo. Deus abençoe, curta o vídeo, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.